Ei, pessoal, bom dia. Vamos lá, temos 3 participantes. Faltam 3 minutinhos. Tia Fernanda vai esperar um pouquinho para começar. Estou aguardando vocês. Meus amores, vamos lá. Só lembrando, tá? Deixem os microfones desligados. Pode haver alguma interferência, isso é comum. Mas, se houver alguma dúvida, destravem o microfone, tirem em voz alta. A dúvida de um pode ser a dúvida de todo mundo, tá? Então, por favor, ainda mais hoje é conteúdo novo. Se houver alguma dúvida, a gente vai tentar tirar da melhor maneira possível. Se ainda assim, depois vocês não conseguirem, quiserem me mandar uma mensagem no privado, no WhatsApp, podem ficar à vontade, tudo bem? Vamos lá. Eu vou... Falta um minutinho para começar. Vou esperar mais alguém. Nós temos um total de 9 participantes agora. Para quem quiser já ir adiantando, abra o livro na página 85, por favor, tá bom? Página 85, tia Fernanda vai compartilhar com vocês aqui. Página 85. Vocês se lembram que a gente falou, pessoal, a nossa aula, rapidinho, tá? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. A nossa aula está marcada para as 9h45. Eu vou ter que parar uns 50, eu entro em outra turma. Então, qualquer coisa, se eu me estender, perder um pouquinho a noção, ela indo direitinho, tá todo mundo no tom de voz que eu estou usando, tá bom? Ou eu preciso falar mais alto? Me dê um okzinho aí se tiver tudo certo, por favor. Tá tudo certo? Posso prosseguir? Tia, tá travando um pouquinho. Tá travando um pouquinho? Me deem só um minuto, então, por favor, que eu vou tentar melhorar aqui a internet, por mais que ela esteja como se fosse no mais alto. Só um minutinho, por favor. Bom, vamos lá, vamos começar, certo? Tá? Qualquer coisa, se estiver travando, vocês me avisem, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho sobre o período composto e hoje nós vamos falar, o nosso foco é o período composto por subordinação, que são as orações subordinadas adverbiais. Só que eu vou falar, eu vou explicar um pouquinho para vocês o período composto por coordenação, que é algo que vocês já estudaram ano passado, que é mais uma questão de relembrar, certo? Para depois explicar o período composto por subordinação. Então, eu fiz uns slides bem explicativos, bem simples. Eu vou tentar dividir aqui com vocês a tela desses slides. Cadê? Tá aqui. Vamos lá.
Orações coordenadas e subordinadas. Todo mundo teve acesso ao slide? Dá um okzinho aí para a tia, se todo mundo teve acesso ao slide. Beleza. Então, joia. Vamos lá. Orações coordenadas e subordinadas. A primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: só existe coordenação e subordinação em período composto. Período composto é aquele que tem 2 ou mais verbos, 2 ou mais orações. Então, período composto. Isso é aquele que tem coordenação ou subordinação. Eu comecei falando do período simples para vocês entenderem que período simples, a análise sintática dele é diferente, tá? Então, vamos lá. Período simples. Quando um período é simples, significa que a oração só possui um verbo. Se a oração só possui um verbo, ela recebe o nome de oração absoluta e o período é simples, tá? Então, ó, a menina comprou chocolate. O único verbo que eu tenho aqui é o comprou, então, período simples. Se eu mandasse vocês fazerem uma análise sintática dessa oração, como vocês fariam? Comprou. Quem é que comprou o chocolate? A menina. A menina sujeito comprou. Chocolate, objeto simples. Até aí tudo bem. Agora vou falar do período composto e é aqui que nós temos que focar agora. Quando nós falamos no período composto, ele apresenta mais de um verbo. Mais de um verbo. Se tem mais de um verbo, a análise já vai ser feita diferente, certo? E é por isso, gente, que quando o período ele é composto, essas orações são classificadas em coordenadas ou subordinadas, certo? Ou seja, o período composto ele é analisado de maneira diferente. Tudo bem até aí? Aí, agora, eu vou relembrar a vocês a diferença entre coordenação e subordinação, que eu já expliquei em sala de aula antes de começar as orações adjetivas. Mas estou aqui para relembrar isso a vocês, beleza? Vamos lá. No período composto por coordenação... Opa, peraí. No período composto por coordenação, ela recebe esse nome porque as orações, elas têm uma função sintática independente, certo? A oração, ela é independente, ela tem sentido completo. Elas simplesmente se coordenam usando um conectivo coordenativo. O que significa isso? Vamos lá. Quando a oração recebe essa classificação, significa que ela possui orações independentes, tá? Orações independentes. Elas são coordenadas entre si. E como o próprio nome já diz, elas não apresentam nenhuma dependência sintática. O que é dependência sintática? Elas têm sujeito e elas têm predicado. Ou seja, eu não preciso de nenhum complemento ali para que a oração tenha sentido completo, certo? Então, olha o exemplo que eu usei. Saímos de manhã e voltamos à noite. Coloquei até em cores diferentes
para vocês perceberem que se nós temos dois verbos, saímos é o verbo de uma oração, voltamos é o verbo de outra oração. Então, saímos de manhã. Quem é que saímos, turma? Nós. Então, nós é o sujeito oculto. Nós saímos de manhã. Precisa de mais alguma coisa aí para que essa oração faça sentido? Não. Sozinha, isolada, ela tem sentido completo, certo? Voltamos à noite. Quem é que voltamos à noite? Nós. Então, tem o sujeito oculto. Nós voltamos à noite. Ou seja, mais uma vez, sozinha, isoladamente, ela tem sentido completo. Observem que essas duas, que tem sujeito e tem predicado, em cada oração, elas foram unidas aqui por meio de um conectivo, que é o E. Concordam? Foram unidos por meio por uma com estabelece a relação de junção, que é o E, que estabelece uma relação de adição. Faz essas frases independentes, faz essas orações independentes se unirem e terem um sentido, certo? Isso é o período composto por coordenação. Até aí, alguma dúvida? Se houver alguma dúvida, gente, podem questionar, podem perguntar, agora é o momento, tá bom? Beleza. Tia, você pode repetir, porque eu não entendi, não. Vamos lá, olha só. O que acontece? Quando eu falo em coordenação, é algo que tem valor completo, certo? Tem sujeito, tem predicado, tudo bem? E aí, dentro do período composto por coordenação, as orações sozinhas, elas são independentes, elas têm sentido completo. Ou seja, quando eu falo assim, saímos de manhã, tem alguma dúvida nisso? Tem sentido completo, concorda? Voltamos à noite. Sozinha, teria alguma dúvida? Não, tem sentido completo. Ou seja, ambas aqui têm sujeito e tem o predicado. Não precisa de mais nada para fazer sentido. Por exemplo, se eu dissesse para vocês assim, eu comprei sozinha, a frase eu comprei, teria sentido completo? Não, porque vocês iriam me perguntar, você comprou o quê? Ou seja, para fazer sentido, precisaria de um complemento, que nesse caso vai ter uma outra classificação. Aqui, quando eu falo saímos de manhã, tem sentido, tá tudo certinho, não precisa nada para que vocês compreendam que nós, sujeito da oração, saímos de manhã, predicado. Ou seja, sintaticamente, ela é independente. Quando eu falo, esqueçam esse E por enquanto. Voltamos à noite. Nós voltamos à noite. Sozinha também teria sentido completo. Ou seja, a oração está independente. Só que eu uni duas orações independentes por meio desse conectivo. E aí, esse conectivo está unindo duas orações que são independentes. É esse conectivo, é essa união que torna esse período composto por coordenação. Ficou claro isso agora? Ficou, obrigado. É essa união de duas orações que são independentes que torna o período composto por coordenação. Agora, nós vamos falar do período composto por
subordinação. Ah, aqui eu até coloquei, desculpem, gente. Aqui eu até coloquei de maneira bem detalhada para vocês relembrarem as orações coordenadas. Por quê? Quando eu falo das orações coordenadas, eu falo que elas são ligadas por uma conjunção que possuem diferentes significados. Possui a ideia de adição, que são as aditivas, a ideia de contradição, contraste, oposição, que são as adversativas, as alternativas, que dão ideia de alternância, quando eu uso ou uma coisa ou outra, ora uma coisa, ora outra coisa, certo? Conclusivas, que dão ideia de conclusão, e explicativas, que dão ideia de explicação. Cada conjunção, que é aquele pequenininho termo, né, dá um sentido diferente à frase, e por isso a gente precisa sempre fazer uma análise. Ou seja, é a conjunção que vai nos dar a relação de sentido estabelecido entre o período composto por coordenação. Aí aqui eu coloquei uma outra oração, olha só. A professora chegou. Vou espalhar um pouquinho aqui. Primeira oração. Avisou a turma sobre o trabalho. Outra oração. E saiu, outra oração. Então, quantas orações nós temos aqui? 3 orações. Se eu tenho 2 ou mais orações, o período é composto. A análise já tem que ser pensada como período composto, certo? E aí vocês vão pensar, a professora chegou sozinho, isso tem sentido completo? Tem. A professora sujeito, chegou predicado, não faltou nada para que essa oração tenha sentido. Beleza. A professora avisou a turma sobre o trabalho. Isso aqui também tem sentido completo, não deixei dúvida nenhuma sobre isso. A professora saiu. Então, o que eu fiz aqui? Eu uni 3 orações por meio desse conectivo aqui, por meio do conectivo E, certo? Eu uni 3 orações que são independentes por meio do conectivo E. Só que observem que o conectivo E, ele só está nessa última oração. A primeira foi separada por vírgula, a segunda foi unida à terceira por meio do conectivo. Então, é como se a primeira e a segunda não tivessem conectivos. A única que tem conectivo aqui é a terceira oração. Tá claro isso para vocês? A única que tem conectivo é a terceira oração. Então, gente, como eu disse, vocês já estudaram isso ano passado, eu só estou relembrando, porque o foco do nosso estudo é a relação de sentido dessas conjunções aqui e a relação de sentido das conjunções adverbiais que eu vou mostrar a vocês daqui a pouco, certo? Então, olha só para vocês relembrarem, quando a oração ela não tem conectivo no período composto por coordenação, quando a oração ela não tem conectivo, ela é chamada de oração coordenada assindética. Observem que esse A aqui, ele dá a ideia de negação. Assindética, anormal, não é uma coisa que não é normal? Então, assindética, não tem conjunção, tudo bem? Então, toda vez que ela não tem conjunção, ela é classificada como uma oração coordenada assindética.
Aqui, avisou a turma sobre o trabalho. Mais uma vez, oração coordenada assindética. Agora, a terceira, ela tem a conjunção e. E esse e dá a ideia de quê? De adição. Então, ela é classificada como uma oração coordenada sindética aditiva. Sindética. Observe que o nome mudou. Não é mais assindética, é sindética. Sim, ela tem conjunção. Então, agora eu só preciso perceber qual é a relação de sentido que essa conjunção estabelece. Ou seja, é de adição, é de contradição, é de alternância, é de conclusão ou é de explicação. Relembraram esse conteúdo? Tudo certinho? Posso prosseguir ou há alguma dúvida até aí? Posso prosseguir, né? Vamos lá. Mais abaixo agora, nós vamos ver o período composto, né, por subordinação. Tinha pulado um slide, desculpe. O período composto por subordinação. Só para vocês compreenderem a diferença da coordenação para a subordinação. Na coordenação, eu disse o quê? Elas são independentes. Elas simplesmente se unem por meio de um conectivo, mas isoladamente elas têm sentido completo, certo? No período composto por subordinação, observe o que acontece. Essa classificação, ela é composta, olha só, é composta por um conjunto de pelo menos duas orações também, igual o período composto por subordinação, só que aqui uma depende da outra. Ou seja, como o próprio nome diz, uma vai depender da outra para fazer sentido. Isoladamente, ela não tem sentido. Para que ela estabeleça uma relação de sentido, ela vai precisar da outra parte, certo? Por isso o nome é subordinação. Eu falo sempre assim, vocês ainda são subordinados aos pais de vocês. Ou seja, há um processo de dependência, certo? Se há um processo de dependência, significa que vocês são subordinados. Esse processo de dependência se chama subordinação. Então, diferente da coordenação, que nós temos orações assindéticas e sindéticas, aqui no período composto por subordinação, nós teremos oração principal e oração subordinada. Claro isso? Na coordenação, nós temos orações assindéticas e sindéticas. Na subordinação, nós temos oração principal e nós temos oração subordinada. Certo até aí? Então, vamos lá. Imaginem que eu tenha dito a vocês apenas essa primeira parte da oração. Todos pediram. Aí eu chego para vocês e falo assim, nono ano, todos pediram. Aí vocês vão me dizer, tia, todos pediram o quê? Ou seja, todos pediram sozinho, não tem sentido completo. Precisa de algo a mais para fazer sentido, certo? Então, eu digo a vocês, todos pediram que os alunos colaborassem. O que acontece aqui, pessoal? Observem esse que. Esse que, lá nas orações adjetivas, vocês viram que o que era um pronome relativo, certo? Aqui, nas orações subordinadas, nesse caso, substantiva, que eu não vou focar nelas agora, esse que recebe o nome de conjunção, tá?
ele não é mais pronome relativo. Pode ver que ele não faz referência e que ele não pode ser substituído por outro pronome relativo. Ele é simplesmente uma conjunção. Tudo bem? Então, todos pediram. Pediram o quê? Que os alunos colaborassem. Então, para que vocês entendam a diferença entre coordenação e subordinação, eu preciso que vocês entendam isso aqui, ó. Que todos pediram sozinho não tem sentido completo. Eu preciso dessa oração e vice-versa para que o período inteiro faça sentido. Claro isso aí? Beleza? Dá um joinha, gente. Ajuda aí. Se houver alguma dúvida, questionem, tá? Por favor. Muito obrigada aí. Se houver alguma dúvida, questiona. Agora, nós vamos para o foco do nosso estudo, que são as orações subordinadas adverbiais. Voltando. Advérbio. Advérbio, gente, é aquela palavrinha que estabelece uma relação de tempo, de lugar, de afirmação, de negação, de intensidade. Então, se eu tenho aquele monte de circunstâncias provocadas pelo advérbio, as orações adverbiais, elas terão essas mesmas circunstâncias, tá? E aí eu expliquei cada uma detalhadamente. Vocês vão observar que isso que eu estou detalhando no slide está de maneira bem mais concisa, bem mais resumida na página 85 e 86. Só que como eu achei que pelas páginas 85 e 86 vocês não teriam uma total explicação do conteúdo, eu optei em fazer os slides e tentar explicar detalhadamente cada uma, tudo bem? Então, vamos lá. Quando nós falamos das orações subordinadas adverbiais, nós falamos, gente, de uma oração subordinada que exerce função sintática sobre as outras. Ou seja, aquilo que eu expliquei anteriormente. Ela depende de outra oração para que estabeleça sentido completo, certo? Quando eu falo das orações subordinadas, elas são classificadas em 3 tipos. Elas são classificadas em adverbiais, adjetivas e substantivas, dependendo da função sintática. Então, nós vimos já as adjetivas, certo? Estudamos o pronome relativo, as orações adjetivas até agora. As adjetivas, elas se classificam em 2 tipos, explicativas e restritivas. Já as adverbiais, nós temos 9 classificações diferentes. Então, foco nelas, tudo bem? Vamos lá. As orações subordinadas adverbiais exercem a função do advérbio e funcionam como adjunto adverbial. Elas são classificadas em causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais e proporcionais. Pessoal, eu ainda não disponibilizei esses slides no Alunos Book, mas eu vou fazer isso hoje para vocês, tá bom? Assim que a aula terminar, assim que terminar não, porque depois eu ainda tenho outras aulas. Mas à tarde, sem falta, eu disponibilizo isso no Alunos Book para vocês. Então, vamos lá. Elas têm 9 classificações, como eu disse. E aí, essas classificações diz o seguinte: as orações subordinadas adverbiais, elas são iniciadas com uma conjunção subordinativa, ou seja, sempre que houver a conjunção, é onde a conjunção está que a oração será subordinada, certo? Sempre onde a oração estiver, a oração será subordinada. A outra que não tem conjunção
é a oração principal. Então, vamos lá. São 9 tipos de classificações diferentes. A primeira é a causal. Se eu falei que é causal, é lógico que ela vai estabelecer uma relação de quê? De causa. Aí prestem muita atenção nisso aqui, por favor. Olha só. As orações... Opa, só um minutinho. As orações... Cadê? Pulei um monte de coisa aqui, gente. Só um minutinho. Aqui, onde eu estava. As causais. Na causal, são as orações subordinadas adverbiais causais, aquelas que exprimem uma relação de causa ou motivo, sendo as conjunções integrantes adverbiais. Essas aqui que eu coloquei em vermelho são as conjunções que nós chamamos de conjunções adverbiais. Então, prestem muita atenção à oração que eu coloquei aqui para vocês. Olha só. Não fomos à festa, visto que estava chovendo muito. Observe que esse visto que é a minha conjunção, certo? Então, qual é a oração subordinada? Esta que tem a conjunção, visto que estava chovendo muito. Observem que esta que não tem a conjunção, ela é a oração principal. Como eu disse, repetindo, oração subordinada sempre será aquela que tem a conjunção. Então, esta que está em vermelho é a oração subordinada. É nela que está a conjunção. Observem que esse visto que poderia ser substituído por porque, poderia substituir por portanto, uma vez que, já que. Ah, professora, poderia ser colocada no início? Poderia. Observem o seguinte, se eu dissesse assim, como estava chovendo muito, não fomos à festa. A relação seria de causa do mesmo jeito. E ela não tem necessariamente que estar na primeira ou na segunda. Isso vai depender do que o autor, no caso o escritor, né, o que vocês querem dar prioridade. Se você quiser dar prioridade, por exemplo, à chuva, você colocaria ela no começo. Se você quer dar prioridade ao fato de não ter ido à festa, você coloca ela em segundo plano. Mas lembrando que a oração que é subordinada é aquela que tem a conjunção, certo? Então, a causa de vocês não terem ido à festa é o fato de estar chovendo muito. Por isso, estabelece uma relação de causa e é uma oração subordinada, adverbial, causal. Alguma dúvida ou eu posso prosseguir? Ficou claro isso? Pessoal, nas orações subordinadas adverbiais, para mim, elas são as mais simples, apesar desse tanto de classificação, porque a gente consegue dar sentido a elas. A gente consegue perceber a relação de sentido, tudo bem? Depois das causais, nós temos, deixa eu diminuir aqui, nós temos as comparativas. Comparativa, moleza da ideia de comparação, certo? Então, as orações subordinadas adverbiais comparativas, elas vão exprimir uma comparação, sendo as conjunções integrantes, como, assim como, tal como, tanto tanto quanto, como se, do que e outras mais, certo? Observem aqui o exemplo que eu utilizei. Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Esse tanto quanto
da ideia de quê? De igualdade, é uma comparação. Ela é tão estudiosa quanto seu irmão, certo? Se eu colocasse, ela é mais estudiosa do que seu irmão, faria uma comparação do mesmo jeito. Mas aí seria o quê? De superioridade, certo? Então, nós temos que perceber que quando eu uso Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão é, isso é importante dizer. Observe que na comparativa é comum o segundo verbo ficar implícito, tá? Por exemplo, ela é estudiosa como sua irmã. Como sua irmã é. Então, na comparativa, observem que vai ser muito comum o segundo verbo ficar implícito, ficar escondido. Tudo bem até aí? Então, aqui, ó, o tanto quanto é a conjunção. Então, essa oração é a subordinada adverbial comparativa. Paula é estudiosa, é a oração principal. Tudo bem até aí? Certo? Pessoal, vou falar da concessiva, porque como esse nome, ele é um pouquinho mais complexo para vocês, pode ser que ele gere mais dúvida. Na concessiva, o que vai acontecer com ela? Concessiva significa conceder, certo? Concessão, conceder alguma coisa. Então, a melhor forma de eu entender a oração subordinada concessiva é eu perceber que duas coisas improváveis, incomuns, acontecem ao mesmo tempo. Ou seja, como se eu dissesse assim: apesar de estar chovendo, vou à praia. É comum as pessoas irem à praia com chuva? Não. Observe que é meio contraditório, certo? Apesar de estar chovendo, vou à praia. Então, o que acontece? Esse apesar de estar chovendo, vou à praia. Observem que a chuva está acontecendo e a ação de ir à praia acontece também. Ou seja, uma coisa não impede que a outra aconteça. Então, por isso, ela se chama concessiva. Observem aqui o exemplo que eu utilizei, mas principalmente as conjunções. Olha só. As conjunções das orações concessivas são embora, conquanto, por mais que, posto que, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que. Então, vocês vão perceber que quando eu utilizo o embora, o mesmo que, o apesar de que, estou de olho aqui no horário por causa da próxima aula. E aí, o apesar de que, normalmente ela será concessiva, tá? Então, prestem atenção no exemplo que eu usei. Luciana dança muito, embora esteja com o pé quebrado. Ou seja, o fato da Luciana estar com o pé quebrado está impedindo que ela dance? Não. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Ou seja, uma ação não impediu que a outra ação acontecesse. Luciana dança muito, embora esteja com o pé quebrado. Observe que poderia ser invertido também. Embora esteja com o pé quebrado, Luciana dança muito. Ok? Então, aqui, a conjunção é embora e a oração que é subordinada é essa em que a conjunção se encontra. Então, embora esteja com o pé quebrado, é a oração subordinada adverbial concessiva e Luciana dança muito, é a oração principal. Pessoal, eu vou ter que parar nossa aula por aqui.
Eu quero saber agora se até aqui houve alguma dúvida. Houve alguma dúvida? Posso dar continuidade na próxima aula de onde nós paramos. Vou disponibilizar esses slides hoje para vocês, certo? Vocês já podem dando uma olhada. Em relação às atividades que estão sendo passadas no Aluno Book, Alunos Book, se tiver alguma dúvida, gente, entre em contato comigo pelo WhatsApp, faço questão de responder tudinho a vocês, tá bom? Então, por hoje, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, a gente continua de onde parou, certo? Um beijo, muito obrigada pela atenção. Se houver alguma dúvida, podem tirar comigo, certo? Tudo bem? Joinha? Beijo, tchau, pessoal!